Kami, que é o do propagador, que é o do fóton, e vamos ter o Pmi, que vai ser o relativo àquele, ao bóson massivo, né? O Kami, não tem muito o que pensar. O que é o Kami? O fóton, do ponto de vista clássico, a primeira componente dele só tem um jeito, tem que fazer igual a quanto. Não existe componente zero do fóton, nem tem fóton na física. Quando eu digo física clássica, falando mecânica quântica, tá? Não em teoria quântica de campos. Então, o que a gente vai fazer? A aproximação, essa aproximação que se usa, e que é razoável, né? A gente faz a primeira componente dele igual a zero, e a outra componente eu vou manter a mesma letra, mas isso aqui já significa o momentum K no sentido usual da mecânica quântica. Para não ficar botando um outro K da mecânica quântica, vocês sabem o que é, né? Fiz o professor fazer essas doideiras. E o PMI, como é que nós vamos fazer? O que é o PMI normalmente? O PMI simplesmente seria a energia e o trimomento. Né? Agora lembre-se o seguinte, que a energia, na verdade, nada mais é que a raiz quadrada de M2 mais P2, né? Que eu posso escrever também direto como M, que multiplica 1 mais P2 elevado, P2 sobre M2 elevado a meio, que é M, que multiplica 1 mais termos da ordem de P2 sobre M2. Aqui fica um limite não relativístico que a gente não tem que chutar nada. Então, na verdade, onde tiver PMI no limite não relativístico, eu vou substituir, vocês estão cansados de saber, a gente despreza o momento em relação à massa. Então, vou substituir a primeira componente pela massa e o momento, volta a repetir. Esse P aqui significa já o momento no sentido da mecânica quântica, aquele momento que vocês estão acostumados. Fazer limite não relativístico é o sonho de qualquer físico, porque uma expressão tem 51 termos, sobra 1. A gente depois fica tão viciado que às vezes você joga até fora isso que não pode. Mas, em geral, se você jogar fora quase tudo, sem pensar, vai dar certo. Então, quando você faz um artigo para impressionar, você bota, olha, o módulo da amplitude de Feynman, uma página, limite não relativístico, um terço de linha, sobra um terço. Porque, na verdade, o que você faz? Tudo que for momento vai para o brejo se tiver alguma massa. E como vai sempre o K0, vai ter a primeira componente zero, vai morrer todo mundo. Olha. Então, vamos fazer o tal do limite não relativístico. Agora, vocês vão entender por que eu mantive esse módulo aqui, tá? Então, como seria o limite não relativístico, módulo, desse bicho? Seria Q2, né? E agora? Q escalar P. Olha aquela figurinha que anda por ali, aquela ali. Q e P são os momentos que estão entrando. A primeira componente de um, o que é? É M. E a primeira componente do outro, o que é? É M também. Então, Q escalar P vai ser M quadrado menos P escalar Q. Qual é a regra dourada do limite não relativístico? Quando tem M e tem P, a gente joga os P's fora. Não estou chutando, isso não é igual, aproximado, é igual. Tá? Então vai dar, bom, vai acabar por aí, como vocês vão ver. Vai dar um 4, o que eu falei? Vai dar um 4 M2 aqui em cima. O que é o K quadrado do limite não relativístico? Seria zero e vai sobrar o quê? O que dá caminho em caminho? Dá zero menos vetor ao quadrado. Eu estou entendendo quando você despreza o P vetor diante de M, porque afinal de contas a massa, enfim, a energia cinética é pequena, a velocidade é pequena, então é muito menor que a energia de reforço. Então, beleza, só não estou entendendo quando você bota aquele zero no fóton, no caminho. Porque é o seguinte, isso aí você tem que pensar da seguinte maneira, na física clássica, ou seja, na física quântica, você não vai ter a primeira componente. Então a única saída de você se livrar dela é botar zero. O fóton é aquele troço que atrapalhava a vida do Einstein, passou a vida dele inteira brincando para ver se ele podia alcançar um raio de luz, e ele tem que dar massa zero. Que na física clássica não existe. Então é um jeito de você se livrar do problema da massa zero, você bota aquele zero ali, certo? E mantém o momento como fosse um momento, como fosse uma partícula que anda ali. O momento clássico K. Você joga fora, porque senão tem que sair mesmo. O problema é esse, o problema é difícil. Certo?
Está usando o fato que a massa de zero. É zero. Mas você não está usando, por exemplo, o H cortado omega. Não, porque todo limite não relativista desaparece tudo isso aí. Tá? Não fica aquela energia, você tem que matar ele. Tá claro? É o único jeito, não tem outra maneira de fazer isso. Mexer, olha, vamos fazer essa pergunta, que tem uma loucura que eu gosto muito, por exemplo, que é o seguinte. O Einstein, só 5 segundos, tá? Já motivado pela sua pergunta. Quando o Einstein inventou a relatividade restrita, ele queria descobrir como é que ele veria um fóton, né, um raio de luz, se ele estivesse andando exatamente junto com ele. Coitado, morreu frustrado porque ele teve que proibir isso que ele queria saber. Então, a relatividade restrita, você tem até seria uma coisa que eu ia falar depois, mas fica para outra vez. A relatividade restrita, se você interpretar o que o Einstein disse, foi o seguinte: você não pode acelerar nenhuma partícula até a velocidade da luz. Se você for como ele disse lá no paper dele, vai dar confusão. Porque aí eu não sou Einstein, nem vocês, mas a gente pode contestar. E o fóton? O que acontece com o fóton? O fóton nasce e morre com a velocidade da luz. Como é que tem fóton, de acordo com Einstein? O fóton é emitido por uma fonte com a velocidade c e absorvido pela outra fonte e anda com c. Aí o que olha, é que a gente está tão acostumado, já tem quase mais de 100 anos, não, mais, sei lá, está mais de 100 anos. Quando o Einstein disse que para dar certo aquela contarada dele tinha que fazer a massa igual a zero, o pessoal chiou na época. É porque a gente já está tão depois que a gente nem liga. Imagine se agora eu chego para vocês e digo que eu descobri uma partícula que tem massa zero. Pensa bem, em 1905 era uma doideira. E pelo mesmo argumento você pode discutir a existência de táquions na natureza que não vão de jeito nenhum estragar a relatividade restrita que o Einstein proibiu. Por uma questão muito simples. Você postula que tem partículas que andam com velocidade maior do que a da luz no seguinte sentido: elas são criadas, elas já nascem na fonte com velocidade maior que c e são absorvidas com velocidade maior que c. Só tem aquela velocidade. Então essa questão que você perguntou é uma questão muito delicada. Então, como é que você faz para se livrar disso? Você diz, bom, eu não sei lá como é que é a componente zero na física clássica. Eu repito, física clássica, estou falando a mecânica quântica. Não para desprezar, porque uma é a teoria quântica, que é relativista, e outra não. Então você bota aquele zero ali, e o momento que sobra é o momento que vocês estão acostumados a ter. Tá legal? Tá claro? Quer dizer, não é que está claro, é aquelas coisas de física, chuta e segura até se aguentar. Só tem bastante razoabilidade. Oi? O que ele tem? E aqui vai aparecer, logicamente, o quê? Fica 0 ao quadrado menos K2, por isso que eu falei do sinal menos aqui, né? Parece o menos K2, porque é Kmi vezes Kmi, que dá o quê? 0 menos K2. Esses sinais são frescuríticos. Se você joga tudo fora, tem um módulo, mas como é a primeira vez, não quero que vocês fiquem assustados. Agora, acreditem ou não, o resto tudo é zero. Vamos ver se vocês concordam comigo. K quadrado vai sobrar o quê? Vai sobrar, vamos esquecer o sinal, vai dar o vetor K ao quadrado, que em relação à massa vai para o espaço. K vezes P fica zero com a primeira componente, vai sobrar K escalar P. Momento vai para o saco. Bom, idem, fica K escalar P, vai para o saco. Por isso que eu falei que é o sonho dourado de todo físico, é cair no limite, não relativismo. Nem exagerei, só sobrou um termo. Claro, porque quando tem 50, a gente não é tão sortudo, só uns 2. Pelo menos, senão não tem integral. Você só tem que tomar cuidado para não ficarem muito excitados e jogarem todos fora, porque aí o potencial relativístico dá zero. E pode dar? Claro, pega a gravitação em 2 mais 1, não tem potencial, é zero. Então lá você pode ficar totalmente excitado porque dá tudo zero mesmo. Tá? Só para ver. Bom, o K2, oi? O K2, por exemplo, lá no numerador, botou zero, no denominador botou menos K2. Porque é zero comparado com a massa. Tudo isso aqui está sendo jogado fora em função da massa. A massa de repouso é a grande fulana. Mas qual é o argumento que você diria assim, que é zero? Aqui, ó. O argumento é esse, ó. É a massa que multiplica termos órbicos de P2 sobre M2. O M2 é muito maior do que o P2. Então você joga fora e fica só com a massa. Então qualquer massa
Qualquer momento comparável com a massa, você joga no lixo. É a massa clássica. Você está voltando de novo para a velha teoria do tio Pan lá. Você está indo para a mecânica quântica agora. Por quê? Potencial não relativístico. Eu estou falando mecânica quântica, mas vai dar exatamente física clássica. Vai dar o tio Newton, o tio Coulomb lá, que vocês conhecem desde que nasceram. Que claro que está na mecânica quântica. Entendeu, Dória? É tudo em relação à massa, por isso eu não posso jogar de fora, o outro fora. Quanto que dá isso aqui, então? Isso aqui vai dar, nós jogamos fora agora o último sinal, graças a Deus, dá 4Q2, M2 sobre K quadrado. Bom, se vocês são daqueles caras chatos, no início já está errado. Lei de Coulomb com Q ao quadrado, só no Pinel. Mas eu falei para vocês que não era o potencial de Coulomb. Lembra que mecânica quântica a gente trabalha com a energia de interação. Para obter o potencial tem que dividir pelo quê? Pela carga. Claro? Aí vai dar o Coulomb de qualquer jeito. Bom. Então parece aí uma coisa assim tão enrolada que eu fico admirado pela teoria quântica de campo. Você vai lá, bota, faz umas continhas, no final, cai uma abobrinha tão abobrística, olha o que deu. Q quadrado M2 fácil dividido por K. Vocês vão ver que se K ainda vai para o espaço, então a integral fica simples de fazer. Bom, simples e ágil, porque nem sempre todos não assim, mas mesmo, por exemplo, para o caso do Podolsky, que é enrolar para danar, que tem certinho, vai dar uma continha assim dessa, vai dobrar o menos 1. Tá? Bom, então vamos lá. Agora não falta nada, é só fazer a integral. Veja bem, o interessante desse método que eu estou mostrando para vocês é que vocês podem aplicar essas teorias em 2 mais 1. Por exemplo, Chern-Simons, que os potenciais dão como é que se diz, funções de Bessel multiplicadas, parece um troço complicado, e vocês vão fazer nessa trivialidade. Na verdade, as regras de Feynman vão ser iguais. O bom da física de regra de Feynman é que não muda nada. Você vai em 2, em 3, em 4, em 21, em 69, sei lá quanto número isso aqui. Certo? O que vai complicar, minha experiência, quanto menor a dimensão, pior a integral. A lei de Coulomb é inferno em 2 mais 1. A lei de Newton é ótima porque é 0. É que vocês querem, tá? Mas em geral, a coisa fica complicada. Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar em dimensões mais baixas, eu achava, beleza, nunca mais vou fazer conta. Aí que eu caí direto na real, eu nunca fiz tanta conta difícil na minha vida e voltei correndo para 4, porque é muito mais fácil, pelo menos uma grande parte dos físicos acredita que dá certo. Né? Mas é mais interessante trabalhar em dimensões menores. Você aprende muito mais, tem que ter uma imaginação maior das coisas. E maior é pior, mas em menor dá para você imaginar. Né? 2 mais 1, como é que um cara em uma dimensão maior enxerga. Então, a energia potencial de interação dos bósons vai ser dada por quê? 1 sobre 2π. Olha, uma coisa importante. Essa forma depende da dimensão. Por exemplo, se você for para o dr2, você bota um 2 aqui. E integra em 2 dimensões. Isso que fica complicado. Tá? 1 sobre 4m2, partículas iguais, é tudo feito no centro de massa, etc. Mas isso não vem no caso. d3k elevado a menos i k escala r. O que está faltando? Pô, não sobrou nada, né? Q2, tá? M2. Dura quando você chega aqui, por exemplo, e sumir um M lá em cima. Aí você dá luz na hora, né? Já imaginou? Por quê? Vocês não iam nem perceber, pô. Imagina se chegasse lá e tivesse aquele M2 em cima. O que eu ia fazer? Voltar no dia seguinte ou mudar de empresa? Já imaginou a lei de Coulomb dependendo da massa, pô? Agora eu quase que dei a luz, porque eu dei assim, pô, é que veio ele, mas tem menos. Muito bem. Então depois que você já tem uma certa experiência, você já até joga esses M da vila fora, tem que subir mesmo, claro, onde que vai aparecer? Porque agora, mesmo com Newton, não tem M, tem que aparecer lá, né? Então olha, o 4M2 desaparece. O que mais que tem? Para a gente não ficar carregando
essas flechinhas, que isso aqui não é computador, né? A gente tem que escrever mesmo, eu vou chamar de K. Ou se vocês gostarem mais do português, K mesmo, tá? K grandão. Bom, eu vou fazer essa integral para vocês, porque é ótimo fazer uma coisa que vocês já sabem. Tá? Mas é importante a gente ter em mente, porque na verdade todos esses potenciais caem nesse tipo de integral. Uma maneira mais trivial de fazer essas integrais é o seguinte, ó. Repare o seguinte, vocês estão integrando em que variável? A variável K, né? Que é o K. Portanto, o R não tem nada a ver com a integração. Então o que você faz? Como integral não depende de onde você arruma os seus eixos, etc., faz uma coisa bem elementar. Escolhe um eixo que tenha a simetria maior possível, bota, por exemplo, o R ao longo do eixo dos Z's. Por que razão? Porque esse troço não depende de φ, né? Tem simetria azimutal, então essa integral ao lado do raio que parta se fica uma elementaridade. O K passa a ser simplesmente um vetor que forma um ângulo θ com R. Com isso, eu tenho um sistema de coordenadas esféricas e aquela integral cabeluda se transforma simplesmente numa álgebra bem simples. De que jeito? Então vamos ver o que sobrou aqui. Deixa eu ver se eu não joguei nada fora. Sobrou um Q2 sobre 2π ao cubo. Tá? Agora, vamos botar o elemento de volume. Seria K2, né? K, K2 é elevado a menos I, kappa, R, cosseno θ, seno θ, de θ, de φ, dividido por K2. O legal em 4 dimensões, eu estou falando uma coisa para vocês se divertirem, para fazer qualquer tipo de coisa que vocês queiram. Em 4 dimensões as coisas ficam simples e, pela graça dos céus, tem um K2 em cima que mata com K2 embaixo. Em 3 dimensões não acontece isso. Então a integral lá é filha da mãe dela. Uma mãe bem complicada mesmo. Difícil para danar. Oi? Opa, tem um decado. Tá certo. Então lá você vai ter que dar um jeito nas singularidades infravermelha, o raio do parque, fica bem mais impressionante, mas também dá para fazer físico. Quando não existe, a gente inventa, bota uma massinha, faz um limite que não dá certo, que acaba dando certo, a matemática engole e mede e a natureza repete. Isso que é o bom da física, né? Os matemáticos jamais conseguem entender como as nossas loucuras funcionam. Graças a Deus, né? Porque o dia que física virasse matemática ia ser uma monotonia, já imaginou? Tudo cheio de regrinha, certitudes, certo? Então veja que beleza, olha, a parte que estava enchendo o sapato foi para o espaço, não? Esse K2 aqui sumiu. A gente integra no φ que não tem nada a ver, já dá um 2π. Então fica igual a Q2, 2π, 2π ao cubo. Já sumiram as massas. Integral. O que sobrou ali? Uma coisa que vocês já viram 1000 vezes, mas vamos botar de novo. IKR cosseno θ. Em vez de integrar desse jeito, você integra em cosseno θ. Seria de 0 a π, que no fundo equivale a integrar de menos 1 a 1. Só estou indo rápido, porque senão você pode vomitar de ver isso mais uma vez. Tá? Tá legal? É sempre igual, tá? Pelo amor de Deus. Até eu já sei. Acho que eu faço até dormindo igual, porque sempre cai na mesa. A gente fica tão chateado que sempre dá igual. Agora, quando você vai fazer um paper, sempre dá uma que você não sabe fazer, né? Bom, e aí? Ah, esqueci de botar de 0 a infinito. Bom, o matemático aqui já tinha desmaiado do jeito que eu escrevi, mas eu tô nem andando. Vai dar tudo certo do nosso jeito mesmo. Em física a gente diz o seguinte, eu fiz matemática antes, por isso que eu chuto bastante também e tem uma certa razão depois. Em física a gente diz o seguinte, quando está tudo errado, não, isso aqui é uma distribuição. E os físicos em geral não sabem o que você está falando, e os matemáticos engolem, fica bom para todo mundo. E aí, como distribuição quer dizer, faça o que você quiser, integral de Lebesgue e tal, essas coisas loucas que é proibido em física. Bom, então fica aqui 2 sobre 2π, mas dando uma lei de Coulomb muito complicada.
complicada, né? Integral de zero a infinito, né? De quê? De capa. Essa integral dificílima, menos i kr cosseno θ, que integrado vai dar o quê? Menos i kr, de menos 1 até mais 1, tá? Acho que vai acabar a aula que não tem mais giz. Agora o resto vai ser Tecnicola, porque não tem mais giz branco. Será que esse aqui não é uma live, não é uma foto, é só. Então vai ser assim. Bom, quem não sabe essa integral, vamos fingir que a gente não sabe, porque fica tão emocionante, né? Olha, vai dar um seno. Q quadrado sobre 2π quadrado. Integral de zero a infinito. Então, repare, né? Aqui ficaria, tem um sinal negativo com mais um, troca o sinal, né? Vocês nunca viram, olha a emoção, cuidado com o coração. Vai ficar E elevado a... Eu escrevi uma besteira aqui, vocês deixaram? Olha só que integral legal, integral de E elevado a menos I kr cosseno θ, o que eu botei? Tá certo ou está errado? Vê se vocês estão dormindo. Está certo sim. Vê se já tinham acordado. Então vai dar o quê? Vai ficar menos I kr menos E elevado a menos I kr. Né? Tem um kr da vida aqui e tem um I. Agora a emoção final. Imagine o que é isso aqui. O que falta para virar mais uma função ímpar, dificílima? Falta só botar o 2, né? Matemática é legal, é diferente de física. O que falta a gente bota. Em física não é tão fácil, né? Vamos botar um 2 aqui e vamos botar um 2 aqui. Então fica, vamos deixar todos os números para o final e rezar para que seja o Coulomb, seja algum outro francês antigo. Integral de zero infinito de dk de quê? Emoção seno de kr sobre kr. Né? Eduardo, lembra-nos? Ah, não, você foi meu contemporâneo, né? Ela é o que assistiu dentro dessa aula aí. A integral de seno de kr, quando o cara está começando, vai ser uma coisa tão emocionante. Você integrar de menos infinito a mais infinito, integral de seno, isso é uma coisa. Cara, fica assim, que loucura, né? Corretiva. Então veja bem, isso aqui é seno de x sobre x, né? O que tem aqui, né? Só tem um k, né? Um k. Então vamos fazer como toda boa matemática, é só botar a letrinha. Botei um R aqui, bota um outro R aqui. Bom, essa integral, quando eu usava fralda, eu já tinha feito, eu sei o valor dela. Vocês também sabem, né? De menos a mais infinito, dá π. E quando é pela metade, vai dar quanto? I sobre 2. Isso aí, então... Acho que eu nem sei mais fazer essa aí. Muito certo. Então fica 2, que é 2, sobre R, né? 2π quadrado. E essa aqui vai dar quanto? I sobre... Ó, seno de x sobre x dx. É π sobre 2. Né? Então, emoção final, a energia potencial vai ser o quê? 2 corta com 2, o Q2 não dá para cortar. Q2, o π corta com π, sobre 4π, né? 1 sobre R. É exatamente a energia potencial colombiana. Vocês devem estar dizendo, pô, mas esse cara é louco, por que apareceu o 4π? Você sabe que o preço no eletromagnetismo é o seguinte, se não bota o 4π na entrada, ele aparece onde? Na saída, certo? Como a gente pegou as equações de Maxwell, sem os 4π, devia inventar um sistema de unidade que eles aparecessem na entrada e na saída, mas esse não vai ser a tese para vocês de doutorado. Então, repara bem, quanto que é o potencial? Como é que eu acho agora o potencial colombiano? Basta dividir pela carga, né? Então vai dar o Q sobre 4π. 4π é o sistema que nós estamos usando, 1 sobre R. Então, como dizia um amigo meu físico, sonha as trombetas. Nós acabamos de deduzir a lei de Coulomb, coisa que o Coulomb sabia fazer. Coulomb não deduziu, pô. O que ele fez? Chutou.
Você conhece alguma lei física que não seja chutada? Mesmo a equação de Dirac, etc., a equação de Einstein. O cara inventa um troço e a gente que faz parte da igreja vai seguindo até o dia que aquele troço não está certo. Mas aí se a gente deduziu, o que nós usamos? Enquanto vocês ainda estão acordados, porque agora é que é a parte mais legal. O que a gente usou para chegar à lei de Coulomb? Oi? Amplitude de Feynman, mas mais básico ainda. Lembra das perguntas aí que o Dória estava com os comentários do Dória? A Lagrangiana. Lembra que eu brinquei com vocês? Estou parodiando o Arquimedes, me deu uma Lagrangiana e eu construo a teoria quântica de campo. Não é verdade? Vamos ver se vocês concordam comigo. O que a gente pegou? A Lagrangiana. Tá? Em seguida, o que nós pegamos? As regras de Feynman, que saíram da onde? A Lagrangiana. Depois o propagador de Feynman, saiu de quem? A Lagrangiana. E o resto foi juntar o que a gente já tinha e fazer uma integral dificílima, que deu seno de x sobre x de 0 a infinito. Tá? Então vocês podem deduzir o que mais? A física inteira. Mais bonita é a lei de Newton. É incrível, né, que a lei de Newton é tão bestinha quando a gente estuda, mas ela dá mais trabalho na teoria de campos. Por quê? Porque o chato do Einstein inventou uma teoria meio que dá mais trabalho, porque tem tensor. Infelizmente, o campo gravitacional, em vez de ser um desgraçado de spin 2, com 2 índices, ele tivesse apenas um índice, que nem o eletromagnetismo, que nem o Dória está querendo fazer, vai economizar, e tomara que dê certo. Seria muito mais interessante, vocês concordam? Porque gravitação é interessante, mas é muito chato de fazer conta. A gente fica, quando acaba assim... Eu me lembro de um paper do Veltman e do Toft, aqueles dois bichinha lá que ganharam o Nobel uns anos atrás. Ele chegou no final do paper, eles deviam estar na idade assim de vocês, não, um pouco mais velho. Ele disse, até que enfim que acabou, porque a gente não aguentava mais simetrizar. Está escrito no paper, vou trazer para vocês. Um paper famoso, em que eles fizeram, estavam estudando a renormalização da teoria de Einstein. E que fizeram em Young-Mills, mas fala assim literalmente, ufa, que bom que acabou, porque vamos parar aqui, porque eles não aguentavam mais fazer conta. Por quê? Senhor Gaúcho, mais conhecido por Marcos Vinícius, porque tem que simetrizar e simetrizar e simetrizar. Até os caras bons falam, é isso que é chato. Tem que botar lá no programa que o Dória está fazendo, aí todo mundo vai poder trabalhar. Se tivesse alguém que a gente dissesse, aperta o botão, plá, simetriza, e dá a resposta, aí ficaria fácil de fazer. Mas o problema é que você tem que fazer na mão. Né? E você errou um índice de 99, certo? Só que depois que você já sabe, em vez de simetrizar, eu inventei umas identidades, vou passar para vocês. Aí só bota o primeiro termo, já copia a identidade, porque sabe que vai dar certo. A primeira, você tem que inventar um método. A única coisa boa quando uma teoria é difícil é que ela obriga você a inventar os métodos para você fazer as contas. E aí fica divertido, porque você aprende mais, né? Ninguém gosta de fazer conta, só quando a gente está no primário, porque não tem saída. Mas físico não gosta de fazer conta, é muito chato. Só essas, assim, dificílimo, integral de seno de x sobre x, tá? Ok? Se convenceram? Não é? Que grau vocês categorizariam a isso aí? Trivialíssimo, semi-trivial ou muito, muito trivial? Trivial, né? Simples. Tem alguma dificuldade? Falando agora sem brincar. Vocês podem fazer isso sem a mínima dificuldade. Né? O mais gozado tem que ser de livro também. Bom, tomar livro não adianta porque não tem livros. Mas tem uma vantagem que não precisa memorizar. É agora, como é que eu faço, o que vem. Só os números. Só fazer uma receitinha de bolo e pregar na geladeira lá. O segredo está no propagador, né? O segredo está no propagador. Quer dizer, o propagador era 1 sobre K2 e mais ou menos foi por isso que deu... Se não fosse sobre K2 não dá certo, porque ele não mata aquela integral. Agora, vou dizer só para a questão de conversa de curso, o 1 sobre K2 no propagador é dado pela própria análise dimensional, né? Pela análise dimensional. Então, quer dizer... Se você mudar de dimensão, não vai ter essa sopa aí. Digamos, quando você coloca... existe um segredo que eu vou colocar para vocês, porque eu peguei isso com essas coisas do trabalho de anticondicionismo. O propagador, dimensionalmente, é 1 sobre K2. Mas isso significa que ele pode ter M2 sobre K4. E se você tem o K4, daí você pode modificar 1 sobre R. Assim. Então, normalmente em física, o pessoal quis buscar um outro propagador, sair do 1 sobre K2. E ele foi para Podolsky,
passa para o K4. Passa para o K4 de novo. Ou você vai para outra coisa tentando mudar. Então, quer dizer, agora Podolsky já muda a estrutura da teoria. Numa teoria de dimensão 4, certo? A grande questão, e nem a supersimetria faz isso, é como você sai de 1 sobre K2. Assim. Quer dizer, como você faz um propagador que ele vai para outras... sem introduzir fantasmas. Esse é um desafio para todo mundo que quer propor, porque daí você vai ter um potencial aí diferente. Porque um dos sonhos da física é ter esses potenciais confinantes, etc, etc. Esse VSDR aí que você obteve, você não consegue obter ele de uma maneira muito imediata, não consegue obter, na verdade, o potencial logaritmo. Isso aí ou você vai mexer em fundamentos da física. Não, fica no unitário. Parece os fantasmas. Que é isso? Às vezes mexe em física, isso do Coulomb você observe. Mas aí quando vai no confinamento, certo? Você não tem saída, tem que pensar alguma coisa. Muito profunda. Para mudar esse K2 aí é um problema seríssimo. Né? E se não for K2 aí, dançou, né? Vou passar uns exercícios para vocês se divertirem, para vocês obterem potenciais não relativísticos de coisas que em geral são postuladas. Parece muito complicado. Na verdade, a esquemática aqui até um certo ponto, vocês não vão precisar mudar muito. É só o propagador que fica diferente. Mas como ele está comentando lá, vai aparecer algumas coisas aí que vão dar para vocês. Não vai ser assim tão banana como esse, que o K2, também não pode ser milagre toda vez que o K2 morre com o K2. Vão dar umas integrais de resíduo, mas aquelas bobinhas, 2πi. Vocês nem aguentam mais ouvir falar. Vai para o infinito, fecha ali em cima e faz um círculo. Vocês sabem fazer se ficar dormindo, né? Só tem essa, nunca vi fazer outra teoria de campo. Todas aquelas de logaritmo, que aí vocês viram que era bom para todos, né? Bom, então a primeira. O segundo tem esse artigo aí que eu citei para vocês, tem a resposta e tem feito explicadinho. Não assim que nem na aula, mas mais ou menos. Esse é um problema super legal, porque ele vai dar aquele potencial tipo de Yukawa, que sempre cai do céu em tudo que eu conheço na vida. Então ele tem que fazer com função de Green, resolver equação de movimento. Aí se eu fazer a mesma abobrinha que eu acabei de fazer, é o seguinte: vão construir um diagrama onde no lugar do fóton, do propagador do fóton, vai aparecer o propagador do Podolsky, você vai ter um fóton massivo. Mas como essa teoria não é de gate, não tem nem que fixar gate. O propagador é fácil de calcular. Se vocês calcularem, vocês vão obter exatamente o potencial de local. É um potencial muito importante, né? Muito usado. E é a tentativa de dizer que o fóton não tem massa. Todas as medidas sobre a massa do fóton, 99% residem em usar essa eletrodinâmica. Um outro parecido, vamos começar a fazer um pouquinho mais complicado. Em vez de a mesma interação, nós vamos botar agora um fóton de Podolsky, que é uma coisa que tem derivadas de ordem superior. Tem nesse artigo aí a resposta. Esse artigo eu sugiro vocês fazerem
calcular alguns vértices que estão calculados aí de algumas interações que não são muito comuns. Misturar férmio carregado, ou férmio com bóson carregado. Isso vale a pena fazer porque tem algumas complicaçõezinhas. Não complicação, tem que pensar um pouquinho. Bom, vocês vão ter aquela complicação, que eu estava falando do K4 que vai aparecer lá, não dá para jogar fora, então fica um pouquinho mais chato. Então, como é que é o Podolsky? O Podolsky simplesmente tem um L2, esse L é um parâmetro de comprimento, da dimensão de comprimento sobre 2, e tem derivadas de ordem superior. As equações de movimento são de quarta ordem, né? Mas não tem nada com equação de movimento aqui. Então seria, por exemplo, um DI. Lembre-se que o Aral mostrou na aula passada que usando as identidades de Bianchi dá para escrever de 500 maneiras. Eu vou escrever do jeito que o Podolsky escreveu. O Podolsky é aquele lá, o famoso paradoxo, Einstein-Podolsky-Rosen. Ele era um físico muito bom, né? Foi um físico muito bom, tanto que ele e o Einstein publicaram bastante coisas juntos. Essa eletrodinâmica dele é muito interessante porque ela evita uma série de infinitos, tem alguns problemas sérios, de fantasma, etc., que a gente não sabe como tratar. Mas, por outro lado, como você vai fazer uma série de gráficos da QED, calcular alta energia, aparece o Podolsky lá. Numa das aulas lá para o final, para vocês aprenderem mais um pouco, eu vou mostrar para vocês. Então, ele aparece lá, não adianta querer escapar. Não assim. Eu passei muito tempo pensando assim, pô, como que o Podolsky, em 1940 e pouco, sei lá, ou antes disso, como é que ele conseguiu inventar isso? Porque, olha, para você fazer dar certo, simplesmente com física clássica, eu duvido. Naquela época não se sabia renormalização. Agora é fácil de entender. Quando você vai renormalizar uma teoria, o que você faz? Tem um negócio que está estragado, você subtrai um igual para matar o que estraga, o tal do contratermo. Então, se você pegar uma teoria e somar com aquele pedaço que conserta o que estaria estragado, o que daria classicamente? Uma teoria que não tem singularidade. Então, o que o Podolsky fez? Eu passei uns 50 anos, né? Então, a gente comecei a fazer física séria. Mas eu passei alguns anos pensando como é que podia dar certo. Ele botou o contratermo. Sei lá como ele sabia isso, porque não tinha sido inventado, mas ele era o Podolsky, lá um dos cupinchas do Einstein. Ele botou o contratermo que exatamente consertava o problema. Então, por isso, se você calcular o potencial na origem, vocês vão fazer a conta. Ele é finito. O campo elétrico é finito na origem. A força de interação é finita na origem. A energia eletrostática também vai dar tudo 100%. O potencial é bem comportado no infinito. Tem uma série de propriedades. Mas tem uma série de desgraças também. A pior desgraça é que é uma teoria não unitária. Tem exatamente fantasma. Eu estou orientando uma tese que eu acho que em julho, aqui no CBPF, justamente está procurando limites até onde a gente pode tratar com a teoria sem, como eu estava brincando aí com o Dória, como é que você vai andando para que ela seja válida como uma teoria efetiva. Tem um range, um valor dela que ela é boa teoria. Por isso que a gente não pode ser ortodoxo. Vamos jogar tudo fora. Tem anomalia, joga fora. Não é normalizado, joga fora. Né? Tem fantasma, joga fora. Não é bem assim. Todas elas são boas. Teoria perfeita não existiu, nem vai existir, senão nós vamos perder o emprego. Já imaginou que saco? Uma teoria correta do tudo. Por isso que o pessoal fica tão atrás da teoria do M e tudo.
Estou louco para que não descubra. O que eu vou fazer depois de vocês? Não vai mais ter física. Certo? Nunca vai dar certo. Toda vez que os caras começam com essa loucura, a física está mal. Ah, é a última teoria, não é, Dona? Pensa bem. Sempre a última que matou tudo, não sobrou nada para ninguém. É muito risco. Deixa um servicinho para nós, né? Não vai adiantar nem ensinar a regra de Feynman para vocês, senão não vão precisar não. Tá? Então essa aqui é a teoria do tio Podolsky. Tá legal? E o fixador de gauge, já que nós estamos trabalhando com... Pode botar o mesmo. Demi. Depois vocês fazem aquele truque lá, faz o lambda igual a 1. Então o que vocês têm que fazer? Toda essa parafernália que a gente fez, e quando chegar na hora do propagador, vocês colocam o propagador do Podolsky. Vai dar mais trabalho? Vai, porque o Podolsky, infelizmente, tem uns K4 da vida lá, que vão dar umas integrais, mas são aquelas integrais Mobral linha. Não é primeiro Mobral, não é do seno de x sobre x, mas aquela que você nem aguenta mais, fecha por cima ou fecha por baixo, e o resultado é 2π, soma dos resíduos. Graças a Deus, teoria de campos, do ponto de vista de integral, só tem duas. Essa e a do seno de x. Tá legal? Essa tem eu acho que tem nesse paper, se não me engano. Acho que tem, desse tem potencial no final da novela, acho. Não esqueça que aquela formuleta que eu botei está energia potencial. Depois é que está. Então esse aqui vai dar o potencial, famoso potencial de Yukawa, e esse aqui dá o potencial de Podolsky, que é muito melhor que o de Yukawa, porque ele não tem problema na origem. Vocês vão ver. Agora tem que parar aí. Que hora que para? De novo não? Não, tem bastante tempo. Oi? Ah, não, leem aí. Dá a resposta aí, depois eu não leio. Quero que faça os outros aí, que uns assim quentes. Tem meia hora. Ah, posso tocar para frente? Então tá bom. Então vamos pegar mais meia hora e chega, né? Senão vocês morrem também, e eu também. Me diz uma coisa, vocês ainda precisam que eu faça mais alguma coisa de achar os vértices, ou vocês já estão de saco cheio, já sabem? Quer que faça QED, mais algum? Uns 2 mais só para treinar? Vou fazer mais 2, só para vocês. Não, a gravitação eu vou começar depois. Por isso que eu estou contando, meia hora eu não começo. Não, a gravitação é fogo na rua. Por isso que eu adoro que eu estou aqui para inventar uma teoria boa. Na hora eu vou te apoiar, viu? Aí toda essa parte da aula eu posso pular. Bom, vamos pegar uma teoria que não tem livro de física, que não tem, que eu até não sei porquê, porque eu acho que é a única que você consegue fazer tudo, não serve para nada, que é a famosa teoria lambda F4. Tá claro? Se vocês não ficarem loucos, eu estou continuando aqui. Seria o quê? Eu não sei que nome eu vou dar. Vou botar. Item 4 esse? 4. Então seria a teoria lambda F4. Nossa, uma teoria bem doida, né? Só de escalares. Realmente, acredite se quiser, mas não fala isso, porque eu tenho uma colega lá, não vou citar o nome, nem dizer que era colega. Tem um colega lá que desde que nasceu, todos os cursos que ele deu, sempre, todo ano, é a teoria lambda F4. Acho que tem uns 20 anos, não sei como não morreu de tédio ainda. Vai do começo ao fim, todo ano eu acho que... Pô, não pode botar nada, porque não tem nada de novo. Não tem física, não mede. Aí você só fica discutindo se ela é trivial, se ela não é trivial, e o aluno que está começando nem vai saber o que quer dizer isso. Porque faz 6 semestres de conta e diz, mas essa é uma teoria trivial, dá vontade de matar o curso. Lá em Oxford, quando chegavam os novos estudantes, né? Eu sempre pedi para os estudantes mais antigos conversar, mas quando assistia um evento lá, né? Então a gente era mais ou menos obrigado a contar. Daí eu conversar com o cara lá, o que ele queria fazer, né? Ele queria estudar mesmos. Estudar mesmo? Mesmo, entendeu? Vocês aqui quer fazer, não quer estudar o princípio. Questão mesmo. Não quer estudar lambda F4, né? É mesmo. Não, eu quero lá que queria estudar mesmo. Pô, nunca vi uma pessoa falar isso na vida. Não, eu digo que é muito comum isso. O cara se fixa numa coisa, porque por alguma razão cultural, jogar em cima dele, e daí dizer que mesmo era importante, o lambda F4 é importante. Não, a gente estuda o que os conceitos que eu vou te contar de uma coisa gozada de ser lambda F4. Não vou citar o autor do livro, que eu conheço o cara, um físico famoso. Então o livro dele, a primeira edição, é só conta a mim, você quer dizer, quando meu colega,
começou a dar lâmpada F4 era esse livro, uns 50 anos atrás, não sei, acho que nem tinha nascido. Aí foi. O próprio autor do livro resolveu botar um capítulo com bosses vetoriais, porque ele não aguentava ficar essa bolinha ardendo, de tanto lâmpada F4. E o fulano continua dando o mesmo curso, versão antiga do livro. Tipo lâmpada F4. De alguma razão cultural, supersimetria era algo diferente na época dele. Sim. É muito estudado sobre Brains também. Teoria do tudo, etc. Não, mas aí você pensa numa coisa do mundo, como no mundo cultural, assim. E tudo o cara, digamos, ele é marxista, ele vai ficar sendo marxista. É um movimento que tem acabado já o marxismo. O Marx mesmo já se disse, tudo igual. Mas em física acontece. Não, e depois tem o seguinte, dependendo, por exemplo, eu fui aluno de Sveca, mas como quando eu comecei com o Sveca, né, eu era muito novo e eu achava, eu tinha feito engenharia e fui fazer mestrado. E com um cara que está fazendo mestrado, que mal sabe a lei de Ohm, um cara chega, o Sveca era um gênio, um cara assim, não é o físico, passou pelo Brasil, trabalhava em 2 mais 1, não sei o quê. E não sei porque o cara gostou de mim, acho que eu era tão assim ingênuo, que era uma coisa rara entre os físicos, né? Então eu ia conversar com ele, queria que fosse trabalhar. Aí o que aconteceu? Daí uns 2 meses ele me dava aquelas coisas. Eu li aquele troço, para mim não era nem japonês, era qualquer, sei lá, sânscrito. Eu não entendia, mas que tesão que eu tenho um troço. E 1 mais 1, conta e conta e conta. Aí, bom, não vou nem vou te contar nesse livro, porque eu troquei, começa com ele. Aí eu falei, né? Até hoje me arrependo, amargamente. Aí depois de uns 2 meses eu troquei para um professor super falante lá, que dava a lei de Ohm, não sei o quê. Porra, o cara mais burro que eu conheci, na verdade, sabia nada de física, mas nada, absolutamente nada, entendeu? Então eu acho que, por exemplo, o orientador também é uma coisa muito importante. O orientador de doutorado, lógico, ele faz a pessoa ficar... lança uma linha de pesquisa, não que você tem que ficar sempre pendurado nele, senão você vai ficar... Se o cara também começa a ficar a fazer besteira, você vai fazer besteira linha, né? Então, tem que mudar, mas existe uma influência muito grande. Claro, ninguém consegue fazer alguma coisa em física, daí 1 ano se doutorou, já começa a ter a sua linha própria. Nem o Toft lá, que é o prêmio Nobel, ele vivia pendurado no saco do Weltman, que era o orientador dele. Até hoje os dois publicando junto. Não, sério, vocês estão achando graça, é verdade. O Weltman já está velho, bem mais que o Toft, mas até hoje os dois vivem lá. Agora que eles desmancharam o casamento, acho que o Weltman resolveu fazer tricô, qualquer coisa assim. Tá bom? Bom, então essa teoria F4, maravilhosa. Não tem ninguém aqui que seja tarado nessa teoria, não, porque eu posso... Uma coisa que eu acho muito extraordinária assim, nos cursos pela EL é que as pessoas aqui devem aproveitar muito isso. Os cursos pela EL colocam as pessoas em corrente de ideias. Isso, que é importantíssimo. Isso é uma coisa extraordinária que vocês têm, sabe, assim, e que vocês não têm em outros lugares. Assim, eu quero que vocês me mostrem, não é que queira postal, outros lugares que oferecem cursos. Não, que eles são livres. Curso de livro. Depois o cara acha que lâmpada F4. Oi? O curso de Laraim, lâmpada F4. Lâmpada F4, exatamente. Ok? Bom, ninguém aqui é defensor da teoria, eu não tenho nada contra, não. Estou brincando. Para ser franco, eu nunca, sinceramente, eu só conheço a Lagrangiana dela, foi o meu único interesse. Eu não sei nem por que faz isso, tá? Bom, então é dificílimo. Bota um bóson lá com nada. Certo? O bóson escalar já não tem nada, coitado. E bota essa interação lambda F4, por isso que chama lambda F4, né, gozado, porque é exatamente a interação. Então, como é que seria? Seria meio, né? Mφ menos M2 sobre 2 E agora eu vou botar a interação. Menos lambda. E a gente bota essa fatorial de 4 aqui, que é opcional, que vocês já estão entendendo por quê. Porque quando eu for calcular o quê? Vértice, eu vou ter que multiplicar por... São 4 bosses iguais, multiplicar por fatorial de 4. O que vai acontecer? Já fico livre da fatorial. O cara que não gosta de botar fatorial vai ficar com vértice lambda vezes fatorial de 4, que é um... Só carregar.
Então veja bem, aqui a parte livre da Lagrangiana, né? Vocês estão cansados de saber, e aqui a famosa interação. Bom, o que é isso? Não me pergunte, é isso aí que vocês estão vendo. Tá? O que está escrito aqui na interação? 4 fulanos iguais interagindo. Então vai ter, também a teoria é muito boa, você tem um gráfico. Qual que vai ser o gráfico? Um gráfico de 4 patas, né? E não precisa, olha, esse gráfico aqui realmente é o mais fajuto que eu conheço, porque não dá para você nem colocar uns brilhantes lá, umas frescurites, porque não tem momento, você não bota nada. Tá claro? Acabou-se. O que tem aqui nesse bicho? Ó? Tem um menos lambda e aqui embaixo tem o quê? Fatorial de 4. Mas como eu tenho 4 bósons idênticos, multiplico por quanto? O fatorial de 4. Tá? Fator de frescurite, então dá menos lambda y. Acabou. Pronto, acabou a lambda de 4 de 6 semestres de uma linha. Tá claro? É uma teoria legal no sentido que dá para fazer tudo que a gente não pode fazer nas outras. Certo? Você vai estudar só para dizer que tem alguma coisa que dá certo, pelo menos. Aí diz, mas é trivial. Tem uma briga até hoje se essa teoria é trivial ou não. Eu já fui a alguns seminários assim de matar a mãe do outro, xingar a avó, a tia e tudo, mas não se chega nada. Também realmente, física é meio bicho. Olha, fica pegando uns troços desses, uma porcaria dessa é trivial. Vai lá aqui. Bom, chega de ideias, né? Vocês já sabem fazer, para que eu vou ficar fazendo de novo? Então veja bem, a única coisa que vocês podem esquecer é multiplicar pela fatorial. Então não esqueçam, multiplica pela fatorial de quê? Das partículas, como ele falou muito bem lá, de quem? Simplesmente são os bósons descarregados. Pronto. São iguais. Tá? Tem a QD. QD tem uma figurinha só, nem vale a pena fazer. Igualzinha a QD escalar, só que tem um gráfico a menos. Bom, então agora sobra, né, a interação, que é um pouco mais complicada, que é a interação gravitacional a nível de átomo. Então, vou mostrar para vocês alguns truques para vocês fazerem os cálculos sem dificuldade. Com isso, transformam contarada em abobrinha. Tá? Quer dizer, vou começar, né, porque isso... Se a lambda de fica 6 meses só para fazer isso, imagina a gravitação. Eu vou enrolar aqui uns vários anos. Bom, não é gravitação, gravitologia, nem quiromancia, nada disso. É gravitação a nível de átomo. Então é um troço quântico. Tá? O que vocês vão precisar de saber de gravitação? Absolutamente nada, graças a Deus. Né? Então, só que claro, qual é a nossa filosofia aí? A ideia lagrangiana, se foi o Einstein que inventou, não vejo muita diferença se foi o Einstein, o Dirac, se foram vocês, eu, a Maria Joana, é uma lagrangiana. Como disse o Dória, é uma coisa que a gente tem que ver, né? Se tem algum sentido. E se não tem a lagrangiana? Aí a gente realmente, nós somos toda teoria de campo, a gente vai para casa, tomar chopp e não vai fazer física. Eu não sei fazer nada sem lagrangiana, vocês sabem? A gente fica viciado, né? Você já nasce assim, quando a parteira levanta, seja lagrangiana. Todos os seminários que eu fui na minha vida, vou estar nem salvando esse seminário dessa religião. Sempre começa assim, seja lagrangiana, o cara já começa com um L lá, manuscrito, e vai daí por diante, né? Bom, o Einstein, para variar, que era um chato nesse ponto, ele não gostava de lagrangiana. Por isso que a teoria dele ficou tão chata. Né? Custou, a lagrangiana dele apareceu depois da gravitação. Nem foi ele que fez, né? Ele ficou junto, mas quem fez? O Einstein tem uma coisa que é legal, né? Ele arranjou a gente usa computador, o Einstein arranjava uns amigos, assim, matemáticos, e punha no bolso e levava. Cálculo tensorial, geometria diferencial, etc. Né? Então ele sempre tinha um cara para fazer as contas. Agora eu confio no Dória que está fazendo um computador mágico, nunca mais a gente vai fazer conta. Eduardo. Já acabaram, promessa e dívida. Então vamos lá.
Como é que o tio Einstein começou? O Einstein, como tudo em gravitação, tem que ser um pouco mais enroladinho, né? Porque os gravitólogos, a parte astrológica, etc., eles têm que ser superdeuses. Tanto que até que no CBPF eles estão nas alturas. Vocês lembram do que morreu, que era super divertido? Desculpe, não vou acabar com a máquina aí. Não foi o que morreu que estava até... Eu estava aqui uns 2 anos atrás. Não, o Leite Lopes. O Leite Lopes era divertidíssimo. Eu usava a fralda ainda nesse curso, né? Ele veio dar um curso sobre teoria de gauge, porque físico sempre está dando curso de teoria de gauge, desde que eu nasci, acho que quando eu morrer vai continuar. Ainda bem, né? Tem uma coisa legal. Tinha um pessoal lá do andar que estava assistindo o curso. Eu não vou poder citar o nome porque pega mal. Não é nada de nada contra nem a favor também, é só para contar o que aconteceu. O Leite Lopes, aquele jeitão dele, não estava lá, não sei o que, ele chegou lá, chamar ele, quantos que é você? Professor Dória. Aí, um cara muito tímido, já começou a tremer, né, estava tendo aula bonitinho. Aí ele perguntou, o que fez o senhor descer do Olimpo, do 5º andar, para vir assistir o meu curso? O cara que era tímido entrou debaixo da carteira. Então, como eu estou dizendo, não é brincadeira, mas o 5º andar é um andar assim que, por hora, está consagrado ao Olimpo. Tá? Então, não vai ser essa gravitação, vai ser gravitação do 3º andar, LaFex, certo? Teoria de campos quântica. Tá legal? Bom, então, como é a teoria de campos, para o Dória ficar feliz e apurar a máquina dele lá para a gente não fazer mais conta, tem que começar com o quê? Uma lagrangiana. Tá? Então, como é que a gente faria? A próxima aula que você der, você dá uma camisa do veículo, você dá uma camisa do veículo. Ah, eu venho. Pô, o Elar vem com as faculdades, eu venho. 10%. Tá? Bom, então a lagrangiana do tio Einstein, que não foi ele que inventou nada e nem sabia muito bem isso, ele só gostava de equações e subir e baixar isso, né? Antes, então, seria um raiz de menos g, já vou botar os nomes dos bichos, né? Uma constante que nas minhas contas de Teresa de Campos eu descobri que se eu botar 2 dividido por K2 as contas ficam super trivial. Esse é meu truque, tá? Cada um inventa o seu. Não vai aparecer ninguém lá na hora de fazer a conta, vocês vão ver. Isso é uma coisa meio ridícula, porque se eu vou dizer o valor aqui, você diz, por que você não bota então o número? Vocês vão ver por quê. E aqui, o famoso escalar R, que chamado de, não foi o Einstein que inventou, mas quem ganhou a fama, disse você, foi o Rich, né? Vamos lá, quem são esses bichos aqui? Quem é o K2? O K2 eu estou trabalhando sempre naquele sistema dos físicos preguiçosos, sei que é o A cortado igual a 1, porque a gente nunca esquece nenhum fator. É tudo 1, depois a gente arruma tudo. Então o K2 é 32 π vezes G, onde G é a constante de Newton, gravitacional. Por quê? Então veja bem, os meus alunos, toda vez que eu dava um curso dessa praga aqui, eles me perguntavam a mesma coisa. Mas 2 dividido por 32, professor, quanto que é? Eu não sei. Quanto que é 2 dividido por 32? É 18, né? Por que o senhor escreve 1 sobre πg sobre 18? Pô, você não vai me matar, os desgraçados. Fiquei 4 anos para inventar esse sistema. O cara queria estragar tudo. Certo? Porque é isso que você vai ver, na conta vai ficar trivial. Tá legal? Mas vocês podem fazer assim? Pode. Mas eu quero que vocês... Bom, não vou dizer a palavra. Faça que vocês veem como é pouco. Tá? Bom, o R é o escalar de Ricci. Tá? O G, obviamente, é o determinante da métrica. O G é o determinante da métrica. Eu estou olhando os dias, né? Aí você falou assim. A métrica tem assinatura, né? Bom, essa palavra da tradução para o português ficou gozada, né? Assinatura da métrica, porque nunca vi métrica assinar, mas é o jeito português que todo mundo fala, assinatura da métrica. A assinatura da métrica é aquela que a gente usa em teoria de campo. O pessoal do Olimpo não usa essa, usa o contrário porque são diferentes. A nossa é menos 1. A do Olimpo é menos 1 no tempo, que eu fico puto da vida, tempo com sinal negativo, aí eu não entendo mais vetor tipo tempo. Bom, preconceito, né?
Mas realmente a nossa é mais um, menos um, menos um. Todo pessoal teoria de campo, isso é certo. Mas estou brincando no negócio do livro porque eu sou super amigo do pessoal lá de cima. Já trabalhei na religião astrológica na época. Acho legal. Tudo a física é divertido, qualquer coisa. Mais louco que seja. Bom, tá legal então? Então essa aqui, acabou o curso de relatividade. Começou aí e terminou. É só isso que a gente precisa. Claro, uma lagrangiana, porque podia até ser eu que ele não ia inventar uma coisa tão chata, comprida. É chata não, mas que dá um trabalho infernal, né? O problema é que o tal gráfico do Einstein tem spin 2. Se ele tivesse spin 1, ele seria amado. Spin 2, pelo amor de Deus, é muito chato. Spin 2, spin 3,5, essas coisas, não fazem bem a saúde do cristão. Bom, então vocês entenderam aquele menos ali, porque vai ficar negativo, né? Se eu pegar mais, menos, menos dá menos, então o menos fica positivo. Tá? Bom, para os ortodoxos, obviamente, isso aqui não é uma densidade lagrangiana, mas é uma pseudo-densidade, mas não vou falar palavrão porque a gente não vai precisar. Essa raiz de menos g, a gente pode pôr na lagrangiana direto na integral. Vou botar aqui porque nós vamos fazer teoria de campo bem de físico, de teoria de campos. Mas vocês vão ver o seguinte. Do ponto de vista de fazer conta, em vez de trabalhar com o R, é mais fácil fazer assim, ó. G mini, R mini. Vocês vão ver que vai facilitar. Já vou mostrar tudo que dá confusão, como seria. O R mini é do mesmo fulano aqui, só que em vez de chamar esse cara, chama tensor de elite. Esse cara ficou dono, né? De todos os R's da gravitação. Tensor de elite. Ok? Muito bem. Olha, todas essas coisas que eu vou mostrar para vocês, que eu estou colocando aqui, são coisas que não tem livro, por isso que eu vou fazer. Se tivesse no livro, era mais fácil de ler. Muito melhor do que eu. São truques, assim, que depois você vai inventando para fazer a vida ficar fácil. Quem é esse famoso tensor de Riemann? Obviamente que isso eu não sei. O dia que eu souber, vocês podem saber que eu já estou enterrado. Podia não perder no Brasil. Tem aquelas coisas assim, com 45 índices para cima, para baixo. Então vamos lá. O tensor de elite, na minha convenção aqui, que o pessoal da teoria de campos em geral usa, é o seguinte: menos gama, que é o símbolo de Aristóteles, né? E alfa, mais gama, alfa e alfa aqui, menos. Ok, isso aí. Esse é o famoso símbolo de Cristóforo, conexão, né, especial para a gravitação de Einstein, que é construída a partir da métrica, por exemplo, gama alfa mini seria a metade, um G alfa lambda, tá? Vezes G mi lambda, I, média, modelo, I, menos G mini. Isso aqui chama-se símbolo de Cristóforo. Muito bem. O grande truque, e a gravitação se torna muito difícil em função de uma coisa que as pessoas desconhecem. A gravitação tem um problema infernal se você olhar esse fulano desse R mini pelo seguinte, repare bem. O gama Cristóforo, ele envolve uma derivada da métrica, uma única. A métrica, obviamente, vocês sabem que é o ds2 igual ao g mini, dx mi, dx mi. Por isso que a gente, quando vai calcular propagador, fazer essas coisas, já encabe aqui. Se você não souber isso, você não sai nem morto. É impossível. Vou mostrar por quê. Então aqui fica a derivada, esse cara tem derivada primeira, com derivada primeira com derivada primeira. Mas olha a desgraça aqui.
Eu tenho derivada primeira e tenho derivada de novo. O que vai dar? Vai dar derivada segunda. Então, se você tentar calcular o propagador aí direto, desse jeito que está, vai ser uma coisa assim, tese de 4 doutorados. Então, sempre tem uns físicos, teoria de campos, que são bons, que inventam umas coisas boas. Não é o pessoal de gravitação, não tem nada a ver com gravitação. Eles inventaram um troço que se chama forma gama-gama da ação de Einstein. Em outras palavras, fazendo uns algebrismos, que eu vou pular aqui, aconselho vocês a fazerem, porque é muito monótono, mas pode fazer, não tem nada de impossível. Você joga fora todos os termos, por integrações por partes apropriadas, que tem derivada segunda. E aí a ação que sobra fica gama-gama mais gama-gama. Por isso, Guido, que o pessoal chama de a forma gama-gama da ação, que sobra só gama-gama. Perde a covariância. Se você for um cara desesperado, já vai desmaiar. Não tem nada a ver com isso. Se você jogou fora, integrou por partes, você fez a conta. A gente faz isso. Por todas as contas que vocês fizeram, que eu vi aí, a gente faz isso. Tá legal? Então, a parte que torna esse troço bem banal é você reduzir esse bicho para a forma chamada gama-gama. Em vez de fazer, eu só vou colocar o resultado, porque é o que importa para vocês. E é até bem fácil de lembrar também. Então, nós teríamos a forma gama-gama da teoria de Einstein. Forma gama-gama na ação de Einstein. A forma gama-gama da ação de Einstein é o seguinte. A ação de Einstein, que é simplesmente pegar aquele 2 sobre K2, né? Integral de raiz de menos G, G mini, R mini, e 4x. Na forma gama-gama, isso aqui vocês nunca vão esquecer, que é o seguinte: você vai integrar por partes, fazer umas contas bem fresquinhas de tensores. Esse troço aqui vai para o bege e esse termo aqui vai aparecer o mesmo, só com o sinal trocado. Eu vou botar mais aqui e menos aqui. Não é porque eu errei, porque eu integrei por partes e deu certo. Tá? Então veja bem que maravilha. Dentro daquele inferno, imagine que quer fazer uma conta com derivada segunda da métrica. O troço fica assim de 40 km. Então vai dar o seguinte, ó, fica aquele mesmo termo beta mini, só trocar o sinal. Alfa, beta alfa, menos beta e alfa, e aqui fica alfa, beta mini. Pronto. Por que ele chama gama-gama? Porque gama-gama, gama-gama. É esta que é exatamente a forma que você tem que usar para calcular o propagador e fazer todos os cálculos. Fiquem felizes, porque daí até chegar o propagador são vários anos. Estou brincando. Tem os truques para fazer. Entenderam? E aí, se você for um cara assim teimoso que nem Muller, eu não quero, eu quero as derivadas segundas. Eu só posso dizer para vocês cinco, porque vocês não vão conseguir fazer mesmo. Fica infernal, mas infernal mesmo. Por isso que no começo os caras não sabiam fazer nada de teoria quântica de gravitação. Foi assim que o cara chegou, foi fazendo, né? São grandes físicos da teoria de campos, principalmente o Veltman e o Toft, começaram a tirar o mito, que antigamente era só lá mesmo dos deuses, só fazia aquelas coisas que os deuses fazem. Tá? Tá bom? Entendido? A derivada seria o Podolsky, sim? Oi? A derivada seria o correspondente ao Podolsky? Não. É bem diferente, infinitamente mais complicado. Só que aqui tem uma coisa, não vai dar fantasma, é a teoria unitária. Mas isso aqui é tudo a nível de área. Se começa a subir, já começa a aparecer uma certa divergência. Eu já fiz alguns trabalhos que dá para você pegar até a nível de loop sem que dê problema. Mas aí fica só o modelo. Só tudo no mesmo modelo. O outro também não se sabe. O outro não. O outro o pessoal joga fora. Porque, é claro, né? Veja bem. Para você reduzir daquela forma para cá, nada mais você faz do que jogar fora os termos de integral de superfície. É uma contarada infernal, porque isso é uma densidade tensorial, mas não é nada de difícil. Se vocês quiserem um dia fazer, não faço porque eu não tenho mais coragem de fazer uma coisa chata dessa, mas eu escrevo no papel e dou para vocês lerem quando estiverem sem sono.
Que leu assim 2 linhas já caiu duro. É bom para dormir. Estou brincando, não é nada difícil, não, é monótono. São milhares de Is. Tem que abrir esse troço com esses Gs, assim, muito chato. Tá? Bom, então agora cuidado. Quando eu interagir o R com outro campo, eu não posso usar a forma gama-gama. Isso que é a coisa que o pessoal faz mais confusão. A forma gama-gama é só para quê? Para ação livre. O que ela vai dar ação livre? Vocês acabaram de ver no curso até hoje. Vai dar o quê? O propagador. Tá? E como é que é a famosa teoria de campos feita com... Você me avisa lá quando estiver na hora, tá? Como é que é a famosa teoria de campos feita com a teoria de gravitação? Você trabalha tudo na chamada aproximação de campo fraco. Isso aqui é uma coisa gozada, porque o pessoal do Olimpo, quando eu digo do Olimpo, não daqui, de todos que trabalham na Terra dos Deuses, né? Eles cospem em cima quando a gente fala em aproximação de campo fraco. Eu fico assim admirado, eu não sei se eu estou doido ou distraído, mas todos os campos que existem por todo lugar que a gente vê e pelo que a gente não vê, é tudo fraquinho. Coitado do campo do Sol, é uma miséria, certo? E os caras só estão preocupados com o buraco negro no início da Terra. Tudo bem, mas eu nunca vi buraco negro. Bom, deve existir, né? A quantidade que anda atrás. No início do universo eu já tinha nascido, então depois eu tenho a mesma ideia. Então ficar preocupado, eu acho legal se preocupar com isso. Mas tem tantos milhares de coisas que tem campo fraco, e os caras ficam assim. O pessoal do Olimpo só se preocupa com a gravitação forte, que justamente não é clássica e não existe teoria de gravitação, até hoje. A grande coisa é descobrir uma teoria quântica. Tá? Essa não tem furo. Tudo que nós estamos fazendo é que, nas outras aulas, eu vou mostrar para vocês calcular o desvio da luz. Então, isso é legal para cachorro. Você calcula só com teoria de campos, dá aquele valor exato que o Einstein previu. O Einstein deve ter ficado remexido na tumba quando a gente faz desse jeito, porque não precisa nada, não tem Schwarzschild, nada daquelas coisas que se usa lá na religião do Olimpo. É claro? É só mesmo essa besteirinha aí. Agora, uma coisa importante. O que quer dizer aproximação de campo fraco? O pessoal faz uma confusão danada. Tem livro bom de russo. Quer dizer que você vai substituir o teu Gemini, que é a métrica. Isso aqui é que é a definição. Isso não é aproximado, é como eta mini, em outras palavras, quase Minkowski, mas, por isso que eu inventei aquele 2 sobre K2. Você bota o K vezes o campo que vai funcionar como campo quântico. Isso não é aproximado, não dá para mudar, porque uns caras querem falar, não, eu ponho ali, depois eu ponho um termo. Não dá para ir para o termo seguinte em K2, nem de K3, nem de K99. Parou aí. O que é aproximação de campo fraco? A métrica difere um pouquinho da métrica do espaço curvo. Um pouquinho. Quem é que faz o papel da carga do eletromagnetismo? Esse capa aqui. Tá? Então essa escolha que eu mostrei para vocês faz com que desapareçam todos os números que aparecem se você botar outros valores. Bom, isso é a definição de campo fraco. Agora o resto é conta. Eu vou calcular o inverso desse tensor. Com quantas ordens de grandeza eu posso colocar? Até o infinito. Vou calcular a raiz de menos g. Até quantas ordens de grandeza? Até o infinito. Então eu vou botar também quanto que dá isso treco. Tá? Mas eu não preciso fazer isso, pelo amor de Deus, não vão me decepcionar. É só para ter, né? Alguém já fez. Ficar fazendo isso é 100 vezes a mesma coisa, né? Então o Gemini, a primeira aproximação até eu sei fazer de cabeça, K menos H-mini. Agora vem as outras, ó. Vou botar para vocês, por exemplo, que o Dória estava perguntando, quando você tem alta interação, você tem que ir até a ordem K2. Os gráficos interagem com eles mesmos. E alfa Ni, mais termos da ordem de K3. Depois de K3, é só continuar calculando, não é a coisa complicada. A raiz de menos g também vocês podem fazer como sendo 1 mais K sobre 2. H quer dizer o traço de H-mini, como sendo, né? Menos K2 sobre 4, H alfa beta, mais K2. A raiz de menos g tem 2 termos em K2.
a 2 sobre 8, mais a obtemos na ordem de caminhões. Ok? É só isso que precisa para fazer treino de campos de gravitação. Depois uma regrinha para calcular o propagador, tá? Que são os operadores. Entendeu? Não esqueça o que eu falei. Isso aqui não é nenhuma coisa que dá para mudar. Isso aqui é definição de campo fraco. Aquilo, tudo que está lá é consequência dessa definição. Acabou, mas não pode mudar essa. O cara fica, não, já vi até em livro russo lá, do nosso amigo, a gente sabe quem é. E tem uns mais loucos ainda que botam raiz de menos g, multiplica pelo tensor e dá um tensor. Pô, nem no Olimpo pode fazer isso. Raiz de menos g é um pseudo-tensor, multiplicado por um tensor não pode dar um tensor. Acabou com a covariância. Aí tá certo. Bom, tudo bem, tem tanta coisa que a gente faz em prova, quanta coisa na prova, não tem nada de certo, exceto a resposta. Né? E aí fica todo mundo enchendo o saco. Isso, você não tem uma idade, mas quando eu dei aula para curso básico, é terrível. Porque o cara faz tudo errado e, sei lá, chega, deu 25 joules. Fala. Uma pergunta. Fale. Na equação integral tem um Gemini com índice acima. Oi? Aonde você falou? Está botando a expressão do Gemini com índice acima, porque ele é o procedimento para obter o gama X ou Gemini. Não, já tem o Gemini. Já tem o Gemini. Não, tá falando lá, ó. Aqui, Não, mas no isso é Gemini por aquele. Não, tá faltando 40 lá. Tá faltando. Faltou o Gemini aqui. Ah? Desculpe, faltou o Gemini, obrigado. Bom, como isso aqui não é mecânica quântica comum, eu vou botar no fim, tá? Obrigado, pô. Isso aí, você não foi nem uma cochilada, foi uma dormida. Tá legal, obrigado. Acabou? Não. Da parte? Bom, agora que vem demora vários dias, então não tem que dar uma parada. Podemos parar um